De acordo ao autor Benjamin Graham, o principal culpado pelo fracasso da maioria dos investidores na bolsa de valores é o próprio investidor, já que muitas vezes ele não consegue controlar suas emoções e acaba tomando decisões ruins. Para ajudar nesse sentido, o investidor inteligente propõe dar conselhos e desenvolver políticas que ajudem o investidor a evitar erros significativos e a investir com confiança. Considerado por muitos como o melhor livro sobre o mercado financeiro já escrito, essa obra ensina tudo o que é essencial para investir dinheiro e ter sucesso na bolsa. Graham destaca que o tipo de inteligência necessária para ser um investidor inteligente não está relacionado ao QI ou notas escolares, mas sim à paciência, disciplina e vontade de aprender. É importante que o investidor seja capaz de controlar suas emoções e pensar por si mesmo, pois isso é um traço de personalidade mais do que de cérebro. A Long Term Capital Management, um fundo de hedge composto por matemáticos, especialistas em computadores e 2 economistas ganhadores do Prêmio Nobel, perdeu mais de 2 bilhões de dólares em poucas semanas em 1998 devido a uma aposta errada. Outro exemplo de fracasso no investimento é o de Sir Isaac Newton, que perdeu o equivalente a 3 milhões de dólares em moeda atual devido à euforia do mercado de ações inglês no século XVIII. O investidor inteligente. O autor Benjamin Graham ensinou e inspirou inúmeras pessoas ao redor do mundo com seu livro O Investidor Inteligente. Ele introduz diversos conceitos e ajudou investidores a não cometerem erros. O autor ensina como utilizar as ferramentas de análise adequadas a maximizar a sua chance de ter bons retornos. Quer aprender a tomar boas decisões de investimentos a seguir os princípios desenvolvidos. A diferença entre a especulação e investimento. O primeiro passo para se tornar um investidor inteligente é entender a diferença entre a especulação e investimento. O investimento garante que seu dinheiro inicial, ou seja, a quantidade de dinheiro sobre a qual os juros incidem, esteja salvo e que gerem retornos adequados. Qualquer coisa diferente disso é especulação. Um investidor experiente deve estar disposto a levar para casa retornos adequados e justos e nunca perseguir retornos exagerados. O investidor experiente, além de ficar satisfeito com os retornos adequados, considera vantajosa a segurança de seu dinheiro e busca a garantia de que seus investimentos são sólidos. Essas características diferenciam o investidor experiente do especulador que corre riscos de perder todos os seus investimentos de uma só vez. Projeções não são 100% confiáveis. Muitos investidores cometem erros escolhendo seus investimentos baseados no histórico do mercado de ações. Eles presumem de maneira errada que o que aconteceu no passado se repetirá no futuro. Por exemplo, eles veem que a ação despencou e atingiu seu menor preço no ano de 2001. Um ano depois subiu para a posição número 1 do mercado. Contudo, essa queda e aumento subsequente pode ter acontecido por diversos motivos. Não há nenhuma base para o investidor presumir que é uma jogada inteligente comprar grandes quantidades da ação quando seu preço está em queda. Não há garantia de que o mesmo cenário vai se repetir. A verdade eterna sobre investimentos é que cada investidor deve sempre ter em mente que projeções não são infalíveis. Na realidade, em muitos casos, ações surpreendentes tiveram crescimentos fenomenais no mercado. Igualmente, um número incontável de ações seguras desapareceram sem pistas depois que os gurus do mercado previram altas. Basear seus investimentos apenas em projeções pode ser desastroso. A decisão final deve ser do próprio investidor. Um dos pontos chaves que o investidor inteligente deve ter em mente é que não há ação que substitua fazer seu dever de casa, aceitar conselhos de investidores experientes, escutar especialistas do mercado e ler blogs e livros sobre grandes ideias de investimento. São todas as ações necessárias e oferecem boas dicas sobre o mercado, mas não deve se tornar a base de suas decisões finais, e você não deve se tornar também dependente de ferramentas de investimento como as projeções ou simplesmente seguir o mercado colocando seu dinheiro onde todos estão colocando. É preciso que você avalie se os pontos de vista dos especialistas são aplicáveis ao caso, já que você é o único que sabe exatamente qual é seu apetite por risco ou quais são seus objetivos com os investimentos. Para que você seja capaz de pesar os conselhos oferecidos ou avaliar as opiniões dos especialistas, é importante que você tenha em mente a verdade fundamental de que o valor do investimento deve ser uma função do seu preço, ou seja, deve haver alguma correlação entre o preço que você paga por um investimento e seu valor real em termos de quanto você pode ganhar no futuro. Um exemplo a seguir vai clarear o significado disso. Uma moeda de prata rara é vendida por um determinado valor e você se pergunta se deve comprá-lo para determinar se esse montante faz
sentido, você precisa considerar o valor intrínseco do metal. Qualquer aumento no preço do metal é a demanda do mercado de colecionadores. Você também precisa fazer previsões tão precisas quanto possível para que, quando decidir vender a moeda, o preço seja mais alto que o preço atual dela. Levar em consideração essas questões não impedir que você compre a mercadoria a um preço alto inflacionado que não pode gerar valor suficiente para justificar seu investimento. O impacto da inflação nos investimentos. Apesar do papel que a inflação tem no sucesso dos investimentos, a maioria dos investidores tendem a esquecer que existem diversas razões para se preocupar com o impacto da inflação. Por exemplo, a inflação é uma realidade sempre presente. O aumento no preço da ação fica, na verdade, aquém da inflação cerca de 20% das vezes. Como investidor, quando você determina o retorno esperado ou a valorização dos investimentos realmente vale a pena, você precisa considerar que a inflação vai prejudicar seus lucros futuros. Para assegurar que o impacto da inflação nos seus investimentos seja minimizado, você deve considerar investir em ativos que mantêm o ritmo de crescimento da inflação ou que até crescem mais que ela. Por exemplo, ativos imobiliários podem ser uma boa opção, já que você pode presumir que os preços subiram com a inflação no futuro. Pode também ser uma jogada inteligente investir em ativos protegidos pela inflação, também chamado de chips, do inglês frágil inflation. Importantes e kits e chips são investimentos com um período de maturidade pré-determinado. Ao atingir a maturidade, quando o dinheiro é pago ao investidor, ajustes são feitos para levar em conta a inflação ou deflação durante o período de investimento. Isso significa que a inflação subiu durante o período desde que o ativo tipos foi comprado. Você terá seu dinheiro de volta levando em conta a inflação. Os cálculos de inflação ou deflação para os chips são baseados no índice de preços ao consumidor, então o ajuste reflete seu poder de compras grave. Identifica dois tipos de investidor: o investidor defensivo e o investidor empreendedor. Preocupar-se com o impacto da inflação deve ser um primeiro passo crítico para ambos os tipos de investidores por diferentes razões. O investidor defensivo é focado em evitar grandes perdas, está disposto a investir e depois ficar quieto. Por exemplo, eles querem que seus investimentos não tenham complicações, estão felizes e ganhar retorno suficiente enquanto mantém o risco em um nível mínimo. Investidor empreendedor, por outro lado, está procurando pelos melhores retornos, está disposto a fazer muitos bons negócios para alcançá-los. Determinar se você usa uma abordagem defensiva ou empreendedora influenciou o quanto você está disposto a trabalhar para gerenciar seus investimentos e não de quanto risco você está disposto a assumir. O investidor defensivo: se você é um investidor defensivo, você deve escolher a dedo suas ações para que elas tragam retorno adequado sem arriscar seu investimento. Mais importante, o objetivo principal do investidor defensivo é proteger seus investimentos e não maximizar seus retornos. Para manter o risco ao nível razoável, você deve diversificar seus investimentos para que o risco se distribua por suas ações e outros ativos. Diversificação permite que você separe a perda de uma ação do ganho de outra para que a performance geral do seu portfólio de investimentos continue positivo. Então, como você diversifica? Escolhi investir em por volta de 10 a 30 ações diferentes que estejam entre as mais vendidas e conservadoras do mercado e que possuem histórico de pagamento de dividendos consistente. Ações em alta devem ser evitadas, já que apresentam alto risco, e você também deve focar em investir somas baixas e ganhar retornos proporcionais. O curso pode ser lento com essa estratégia, mas como investidor defensivo isso se encaixa no seu perfil de risco e garante que no longo termo você tenha bons retornos. Para garantir que o risco com as ações seja mantido a um nível aceitável e vista 25% do total de seus investimentos em títulos. O investidor empreendedor. Vantagem de ser um investidor empreendedor é que você está disposto a investir mais tempo e energia no processo, o que significa que você terá mais oportunidades para fazer bons investimentos. É muito importante que você entenda seus objetivos ao investir em uma ação que o investidor defensivo não investiria para alcançar sua meta de ter retornos melhores que o investidor defensivo. Cumprir quando o mercado está em queda e os preços estão baixos e venda na situação contrária. Outra tática é comprar ações em crescimento de companhias que estão em desuso no mercado. No entanto, você deve ter certeza de que o preço das ações ainda está mais baixo do que seu valor intrínseco. Verifique o preço histórico das ações, é a média da proporção P por G, preço por ganhos, durante muitos anos para se assegurar de que tem uma boa compra em suas mãos. Uma das oportunidades que você deve explorar como investidor empreendedor é procurar identificar startups que têm as características certas que as tornam
atrativas para grandes corporações. Uma oportunidade similar é apresentada por ações estrangeiras que não são tão populares no mercado simplesmente por serem desconhecidas. Antes de investir nessas ações, faça seu trabalho e tenha garantia de que os fundamentos da companhia são sólidos. Desconfie se está pagando muito formação que você acredita que irá se valorizar. Isso inclui ofertas públicas iniciais onde as ações de uma companhia são oferecidas ao público superfaturados e as ações de companhias já bem estabelecidas estão em alta, então você vai querer converter o título. Caso contrário, você vai querer receber o valor definido por ele. É crítico checar se o preço da emissão do conversível faz sentido ante o preço da ação da companhia, suas expectativas de crescimento e as condições econômicas gerais. Por exemplo, você não vai querer investir em um título conversível de uma companhia que provê acesso discado à internet, não importa quão barata ou seja o preço, porque você sabe que as expectativas de crescimento são nulos. Jogo observa que entre os anos de 1998 e 2002 os títulos conversíveis ofereceram um retorno médio anual de 4,8%, que era substancialmente melhor do que a perda média anual de 0,6% das ações. No entanto, títulos corporativos de longo prazo renderam uma média de ganho anual de 8,3% no mesmo período. Porque é importante ter uma margem de segurança? De acordo com Benjamin Guerra, o segredo do bom investimento é construir uma margem de segurança. A margem de segurança de nota IOS da margem de segurança. Você pode ver como a diversificação impede que suas ações sofreram com as variações do mercado. A margem de segurança garante que, apesar de haver algumas perdas dentro do portfólio, resultado líquido de todos os seus investimentos será sempre positivo. Mas nunca se esqueça que ter uma margem de segurança boa não garante que seus investimentos darão lucro, ela apenas limita os riscos de perda. Os fundos mútuos. Investir em fundos mútuos é uma boa maneira de aproveitar os vetores. Muitos investidores têm a impressão de que alguma coisa errada com o fundo mútuo que planejam investir, mas simplesmente ignoram os sinais. Fazendo isso, eles colocam seu dinheiro em risco para evitar correr o risco de perder seu investimento. Tenha clareza dos 4 piores cenários: empresa gigante instável que tem ações extremamente superfaturados, o conglomerado que quer construir um império, a pequena firma que assumir o controle de uma forma muito maior que a oferta pública inicial. Como investidor inteligente não deve nunca definir o mercado no tempo ou depender das projeções. É impossível dizer o que vai acontecer com completa precisão. Ele te pede para imaginar que o senhor mercado e seu sócio de negócios e que vocês são donos de uma empresa junto. Agora o senhor mercado quer comprar sua parte no negócio e todos os dias ele oferece um preço. Como ele é um cara sentimental, seu preço pode ser muito acima, muito abaixo do valor fundamental nas ações da empresa. Depende de você ir ou comprar quando o mercado estiver oscilando. O mercado não deve ditar suas decisões de investimento. Você deve aproveitar as vantagens das flutuações do mercado para ganhar dinheiro através das boas oportunidades criadas. Muitos investidores iniciantes dependentes consultores financeiros, apesar de suas taxas excederem 1% dos ativos investidos, alguns desses consultores exibir seu conhecimento gabando-se sobre como usam análises técnicas para conseguirem excelentes retornos anuais que recebem 10%. Você pode não saber exatamente quais fatores levar em consideração a avaliar uma ação. Aqui estão seus aspectos que podem ajudar a decidir se vale a pena ou não investir em uma ação. As perspectivas de longo prazo da companhia: finanças sólidas, boa gestão, estrutura de capital sólida, histórico de pagamento de bons dividendos. A taxa de dividendos oferecida no momento. Para avaliar corretamente uma ação, você deve começar determinando seu desempenho passado. Você pode então fazer estimativas futuras para continua a crescer em termos de lucro assim como em termos de preço de ações. No entanto, essa história de sucesso significa que investir em ações na expectativa de que o mesmo padrão de crescimento continue é uma jogada inteligente, provavelmente não, porque é preciso considerar outras questões. O aumento da competição da indústria, aumento nos preços do combustível e outros fatores têm o potencial de diminuir o crescimento acelerado da emery. Um investidor inteligente vai considerar essas possibilidades em conta, tanto as atividades do mercado quanto a opinião de especialistas, mas esses não constituem a base de suas decisões. Notas finais: o livro de Benjamin Grafman, O Investidor Iniciante, uma
Visão diferenciada sobre os fatores que devem ser observados para decidir fazer ou não o investimento. O autor deixa muito claro que para o investidor inteligente o risco e o retorno não andam lado a lado. O investidor inteligente fica satisfeito com retornos adequados e mantém seus riscos sob controle para que seu capital de investimento não acabe. Eles buscam a garantia de que estão comprando a um preço que tem potencial para retornos. Eles também sabem que precisam manter a margem de segurança que vai controlar seus investimentos apesar da variação dos preços no mercado. O autor também explica como exatamente o investidor inteligente avaliações para verificar seu valor entre 5 e determinar se o preço que deve pagar permite uma margem de segurança adequada. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades e receber conteúdos exclusivos. Não perca essa oportunidade de aprender e se divertir com a gente. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.